Olá! Hoje nós vamos contar uma história que vocês já conhecem. É a história do Rei Alfabeto. Então, o Rei Alfabeto conta a história de um rei que vivia em um castelo lá na floresta e, para comemorar seu aniversário, resolveu fazer uma festa e convidou todas as letras para participar desse evento. As letrinhas se divertiram muito, comeram, beberam, dançaram a noite toda. Já a certa altura, o Rei Alfabeto se despediu de todos, pois queria descansar. Estava muito cansado e com muito sono. Porém, antes de se retirar, advertiu a todas as letrinhas que não fossem embora, pois se aproximava uma grande tempestade. E, se elas saíssem do castelo, poderiam se machucar ou até mesmo ter algum tipo de problema. As letrinhas ficaram indignadas. Que absurdo! Como assim? Eu não posso ir embora? Eu, hein? Que ideia é essa que esse rei tem na cabeça? Vou embora sim. E lá se foram. A maioria das letras resolveram sair pela floresta, onde a chuva já se fazia presente. Porém, somente 5 letrinhas permaneceram no castelo. Essas letrinhas foram obedientes e não queriam contrariar o rei e muito menos enfrentar a chuva. Pois é, e lá se foram as letrinhas desobedientes pela floresta embaixo de chuva, passando todo tipo de aperto possível. Era trovões, eram raios, muita água, inundação. Já tinha gente até se perdendo toda no meio daquela grande confusão. Elas ficaram muito chateadas e não viram outro jeito senão ter que retornar ao castelo. Mas isso já se passaram horas e horas. Então, com muitas dificuldades, elas chegaram ao castelo. Pois é, essas letrinhas, consoantes, também conhecidas como as letrinhas desobedientes, ficaram muito tristes e voltaram ao castelo. Chegando na manhã seguinte, o rei acordou e soube de toda a história. Ficou sabendo que as letrinhas desobedientes saíram na chuva. Então, ficou muito triste, mas mesmo assim determinou que elas tivessem uma punição. E a partir daquele dia, elas só poderiam sair do castelo acompanhadas pelas letrinhas obedientes, que são 5. A, E, I, O e U. São as vogais. Então, as letrinhas obedientes foram recompensadas, pois elas permaneceram no castelo obedecendo às ordens do rei. Então, elas ganharam como recompensa um passeio no parque próximo ao castelo. O dia prometia ser muito legal. Então, as vogais, que são 5, foram passear na floresta, lá no parquinho, e se divertiram a tarde toda. E passearam, correram, brincaram, viram muita coisa legal. Quando retornaram ao castelo, começaram a contar suas histórias para o Rei Alfabeto, que ficou muito interessado em ouvir. Daí as letrinhas contaram que estavam lá brincando, todas animadas, quando de repente o ar caiu e se machucou. Aí veio a letrinha I e o amparou. Então eles perceberam que juntos formavam o Ai. Depois encontraram um cachorro que latindo, formando uma outra palavrinha. O A e o U, formando AU. Depois encontraram a Dona Borboleta toda vistosa, voando por aí, e disseram para ela oi. Elas também contaram que viram um passarinho lindo passeando, mas muito distraído. Quando deram conta, ele tinha batido o bico na janela. Ui, que dor! Tadinho do passarinho. Elas contando todas felizes que se divertiram muito naquele parque, mas que o sol já ia se pôr
e elas não queriam chegar tarde para o jantar. E então chamaram um táxi. Ei, táxi, por favor, nos leve até o castelo. E assim foram. Retornaram ao castelo e contaram a sua história e as suas vivências para o rei. O rei, todo feliz, ouviu com muito gosto aquelas histórias das letrinhas obedientes. E assim viveram felizes para sempre.